Vamos relaxar nosso corpo, soltar os ombros, endireitar bem a coluna, manter uma posição confortável. Vamos dar continuidade ao Bhagavad Gita, a sublime canção. Estamos no capítulo 1, estamos lendo os versos. Agora é o verso 15. A corneta que tocava Krishna, o dominador dos sentidos, fora feita de osso de gigante. O nome da corneta de Arjuna era Devadatta, dom de Deus. O forte Bhima, capítulo 16, tocava a corneta com o nome de Paundra, o povo. Yudhishthira, filho de Kunti, a vitória. Nakula e Sahadeva tocavam a harmonia e a glória. 17. Ouvia-se o toque dos famosos guerreiros Kasya, Sikandin, Drishtadyumna, Virata, Satyaki, tem muitos nomes hindus, e de Drupada e seu povo, e dos filhos valentes de Subhadra. E vibrou o ar, como quando se prepara uma horrível tempestade, e a superfície da terra vibrou no mesmo ritmo, e o povo Drishta Rastra estremeceu horrorizado. Então Arjuna, em cuja cimieira figurava um macaco, vendo que os Kurus estavam já em ordem de batalha e que as flechas começavam a voar pelos ares, tomou na mão o seu arco e disse a Krishna, que estava com ele no carro: faze parar o imutável, o nosso carro no meio do espaço, entre esses dois exércitos opostos. Quero ver de perto os que aqui estão reunidos com o desejo de nos matar e com os quais devo travar sangrento combate. Deixa-me ver os meus inimigos, os partidários insensatos do malicioso e vingativo filho de Dhritarashtra. Quando Arjuna assim falou, Krishna fez parar o carro no meio do espaço entre os dois exércitos contrários. Ali diante de Bhishma, Drona e dos outros principais da terra, disse Krishna a Arjuna: vê, ó filho de Priti, a família dos Kurus ali reunida. Então vamos parar aqui no verso 25, vamos para o 26. Esse livro, Bhagavad Gita, é maravilhoso. Na realidade, é a luta que o homem trava entre o ego e o eu superior. Que assim seja. Procure relaxar seu corpo, manter a coluna ereta. Vamos ler agora o livro Bhagavad Gita, no primeiro capítulo. Fala Arjuna: ó Krishna, ao reconhecer como meus parentes todos esses homens que devo matar, sinto meus membros paralisados, a língua ressequida no paladar, o coração a tremer e os cabelos eriçados na cabeça. Falha a força do meu braço, cai-me por terra o arco que tendera. Capítulo 1. Ignorância e sofrimento de Arjuna. O jovem príncipe Arjuna perdeu seu trono e reino, usurpados por seus parentes. Desanimado, recusa-se a lutar pela conquista. Aparece então Krishna
e faz ver a Arjuna que deve reconquistar seu trono e reino, mesmo matando os usurpadores. Alguns intérpretes, mesmo orientais, veem nas palavras de Krishna um convite para uma guerra justa, em sentido físico, tomando suas palavras literalmente. Outros, porém, entre eles Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi e outros iniciados, interpretam as palavras de Krishna em sentido simbólico, como, aliás, toda a luta de Arjuna contra os usurpadores, entendendo que Arjuna é o eu humano cujo reino foi usurpado pelo ego, e Krishna é o eu plenamente realizado que convida Arjuna a fazer sua autorrealização, derrotando seus parentes, os sentidos, a mente e as emoções, que no homem profano usurpam injustamente o domínio do divino eu. E como essa conquista só é possível pelo conhecimento da verdadeira natureza humana, os 18 capítulos do Bhagavad Gita se resumem numa extensa explicação do autoconhecimento humano, indispensável para a sua autorrealização. Nesse sentido, simboliza o poema da Sublime Canção, uma paráfrase ou um paralelo a outros poemas da humanidade, como seja o Gênesis da Bíblia, em que o sopro de Deus, eu, derrotado pelo cibido da serpente, ego, é convidado a reconquistar o seu reino divino, esmagando a cabeça da serpente. Disse-me Dhritarashtra, rei dos Kurus, falando com o fiel Sanjaya: conta-me, ó Sanjaya, os feitos dos meus guerreiros e os do exército dos Pandavas, quando se reuniram para se combaterem no sagrado campo dos Kurus. Fala Sanjaya, o historiador: quando teu filho Duryodhana, o comandante supremo, fala Sanjaya, o historiador, quando teu filho Duryodhana, comandante supremo dos teus exércitos, ó rei, avistou as falanges dos Pandavas preparadas para o combate, aproximou-se do seu preceptor, Drona, o filho de Bharadvaja, e disse: vê, ó mestre, as poderosas multidões dos filhos de Pandu, que constam de vastas fileiras de guerreiros experientes e audaciosos, comandadas pelo valente e sábio filho de Drupada, teu discípulo. Vê como é grande o número daqueles combatentes fortes que ali estão em seus carros de guerra e com seus arcos e flechas. Há entre eles heróis iguais a Bhima e Arjuna. Lá estão Virata, Yuyudhana, Drupada, Dristaketu, Shekitana, o rei dos Kasis, Purujiti, Kunjitibhoja e Sayuvia. Ali estão o audaz Yudamanyo, o forte Utamauasha, o filho de Subhadra e todos os filhos de Drupada. Porém, igualmente, do nosso lado, sob o meu comando, encontras os melhores generais e heróis do nosso povo. Aqui está tu mesmo, conosco se vê Bhishama, Karna, Kripa, Asvataman, Vikarna, Sumadati. Todos esses e muitos outros guerreiros fortes, valentes e experimentados, trazendo as suas armas favoritas, prontos estão para combater por nossa causa e com entusiasmo arriscarão a vida por mim.
Porém, ó mestre, hei de confessar-te que esse nosso exército, se bem que muito valente, comandado por Bhishma, na minha opinião, não tem o número e a força suficientes, enquanto em nossa frente está o inimigo, comandado por Bhima, em posição ameaçadora e muito mais forte. Ordena, pois, aos capitães do meu exército que todos ocupem os seus lugares e que se preparem para auxiliar e defender nosso comandante Bhishma. Soprou então Bhishma, o velho chefe dos Kurus, em sua grande corneta, e o seu toque soou como o rugido do leão, excitando a coragem e o ânimo de seus guerreiros. Os heróis aqui mencionados nos seguintes versículos representam forças intelectuais, inclinações, faculdades, paixões, artes e ciências. Os carros são os corpos pelos quais essas forças se manifestam no homem. As forças inferiores são servidoras do egoísmo e do instinto cego, ao passo que as superiores agem em harmonia com a vontade divina. Bhishma, terror, é o egoísmo. O exército dos Kurus, isto é, as forças inferiores, tem por chefes o egoísmo e a obstinação. O exército Pandava, isso é, as forças espirituais superiores, obedecem à vontade divina. E em resposta, imediatamente se ouviu o som tumultuoso de inúmeras outras cornetas e conchas, símbolos, tambores e trombetas nas falanges dos Kurus. Os Kurus são as forças inferiores. Igualmente deram um sinal bélico Krishna, a encarnação de Deus, e Arjuna, filho de Pandu, que estavam em seu magnífico carro de guerra, ornado com ouro e pedras preciosas e puxado por cavalos brancos. Branco é o símbolo da pureza, cavalo o símbolo da força e da obediência. E responderam os instrumentos dos Pandavas em som repetido e desafiador, como o som de trovão violento. Que são as forças superiores, os Pandavas. Então, esse aqui, agora, o próximo é o verso 15, que vamos continuar. Aqui é uma luta entre o ego e as forças superiores. O Bhagavad Gita é uma canção sublime, é uma canção sublime mesmo, chama-se a Sublime Canção. Devemos ler com carinho esse livro. Fica com Deus. Namastê. Que a luz, a paz, a saúde, a cura venha para todos nós, para nos libertar, para nos curar, para nos harmonizar em todos os caminhos, em todos os destinos. Que a força do amor, que a força da vida venha para todos nós. Ligue-se a Deus, endireite sua coluna. Entrelace suas mãos encostando os polegares. Faça o melhor que você pode, com bastante equilíbrio, com bastante atenção. Faça o melhor que você puder. Ligando-nos a Deus, vamos realizar agora a leitura do Bhagavad Gita, que é a Sublime Canção. Capítulo 1, Ignorância e Sofrimento de Arjuna. Introdução, atitude fundamental do Bhagavad Gita, Alberto Roden. Segundo a concepção cósmica da filosofia oriental, toda atividade do homem profano é fundamentalmente trágica, eivada de culpa ou karma, porque quem age é o ego. E esse ego é uma ilusão funesta, e tudo que o ego ilusório faz é necessariamente negativo, contaminado de culpa e maldade.
Se tal é toda e qualquer atividade do homem profano, então estamos diante de um dilema inevitável: ou agir e onerar-se de culpa, ou não agir e assim preservar-se da culpa. Grande parte da filosofia oriental optou pela segunda alternativa do dilema: não agir, entregar-se a uma total inatividade, abismar-se numa eterna meditação passiva, a fim de não aumentar o débito negativo do karma. Bhagavad Gita, porém, não recomenda nenhuma dessas duas alternativas, nem o não agir e preservar-se de culpa, nem o agir e cobrir-se de culpa. O Gita descobriu um terceiro caminho, o do agir sem culpa ou karma. O Bhagavad Gita recomenda o caminho do reto agir, equidistante do falso agir e do não agir. Como pode o homem agir sem se onerar de culpa? O falso agir é um agir por amor ao ego, mas o reto agir age por amor ao eu, embora por meio do ego, e assim a sua atividade não é culpada. O reto agir por amor ao eu verdadeiro não só não cria uma nova culpabilidade no presente e no futuro, mas neutraliza também o karma do falso agir do passado, libertando assim o homem de todos os seus débitos. É isso que consiste a suprema sabedoria do Bhagavad Gita. Mas para que o homem possa agir assim, por amor ao eu verdadeiro, deve conhecer esse eu, deve conhecer a verdade sobre si mesmo. É o que Krishna explica a seu discípulo Arjuna nos 18 capítulos que perfazem o diálogo desse poema metafísico, autoconhecimento, para tornar possível a autorrealização pelo reto agir. A quinta essência do Gita é, pois, um convite para o reto agir, porque o homem não se realiza nem pelo não agir, nem pelo falso agir. A alma do Bhagavad Gita é um poema de autorredenção pela autorrealização baseada em autoconhecimento. Homem, conhece-te a ti mesmo. Homem, realiza-te. A presente tradução baseia-se em dois magníficos textos ingleses, os quais, por seu turno, são a reprodução do próprio texto original sânscrito. Temos sobre a mesa o texto do exímio indiólogo Sir Edwin Arnold e o texto de Swami Premananda hindu, sendo que esse último discípulo de Paramahansa Yogananda foi durante vários anos nosso guru ou mestre espiritual de iniciação em yoga e kriya yoga. Em alguns trechos obscuros, recorremos à maravilhosa tradução alemã de Franz Hartmann e à obra monumental Der Yoga de J. W. Auer. Surgiu há algum tempo nos Estados Unidos, publicada pela Macmillan Publisher e recentemente traduzido para a nossa língua, uma luxuosa edição ilustrada desse livro milenar, reproduzindo o texto completo do Bhagavad Gita em caracteres sânscritos, eruditamente comentado por Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fizemos uma minuciosa conferência da tradução inglesa dessa edição, o nosso texto em português, e verificamos a sua essencial identidade. Para mostrar ao leitor a beleza da grafia em sânscrito, reproduzimos em seguida 2 páginas do poema no original. Depois iniciaremos o capítulo 1. Esse livro é magnífico. É a sublime canção do Bhagavad Gita.
Vamos suavizar nosso corpo. Hoje a gente vai começar o livro Bhagavad Gita, de Krishna. Bhagavad Gita, Krishna, tradução em notas, Huberto Roden. O Bhagavad Gita, sublime canção, poema místico filosófico, é o episódio mais célebre do Mahabharata e o texto mais venerado pelos hindus. O manual de assertividade, ele nos aponta que a humanidade encontra-se perdida entre os dois caminhos, o da passividade, em que o homem consciente das leis do karma opta por não agir, e o da agressividade, de acordo com o qual o homem age, movido pelo ego, pelos próprios interesses. O Bhagavad Gita, então, aponta um novo caminho, o caminho do sábio, o reto agir, o agir de acordo com a essência suprema do ser, agir segundo os mais nobres valores. Traduzido e comentado pelo filósofo e educador Huberto Roden, este livro é um verdadeiro compêndio das ideias do hinduísmo. O jovem príncipe Arjuna perdeu seu trono e reino usurpados por seus parentes. Desanimado, recusa-se a lutar pela reconquista. Aparece então Krishna e faz ver a Arjuna que deve reconquistar seu trono e reino, mesmo matando os usurpadores. Alguns intérpretes, mesmo orientais, veem nas palavras de Krishna um convite para uma guerra justa em sentido físico, tomando suas palavras literalmente. Outros, porém, entre eles, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi e outros iniciados, interpretam as palavras de Krishna em sentido simbólico, como aliás toda a luta de Arjuna contra os usurpadores, entendendo que Arjuna é o eu humano, cujo reino foi usurpado pelo ego, e Krishna é o eu plenamente realizado, que convida Arjuna a fazer sua autorrealização, derrotando seus parentes, os sentidos, a mente e as emoções, que no homem profano usurpam injustamente o domínio do divino eu. Então, temos aqui alguns escritos. Eu me entrego porque eu confio meu sentir em algo que eu estou interagindo. Peça cósmica, sentir, tapas, sentir, pensar, sentir e agir. Observe-se, dar conta, confie em algo. O que trava sua ação é a preguiça, é a morbidez. Existe algo em você que não tem você, é você. 7º verso do capítulo 5º, flor de lótus, crescer em direção à luz, atravessando a própria lama, pureza, desapego, sabedoria. A contaminação escorrega na flor de lótus, é a sabedoria. Verso 11. Nossa, muito lindo tudo isso. Professor Roden, filósofo, educador, escritor brasileiro, nasceu em 1893, faleceu em 1981. Possui um currículo notável, formado em universidades europeias em filosofia, teologia e ciências naturais. Roden transcende a teologia eclesiástica e a filosofia oficial, tornando-se um pensador além de seu tempo. Roden escreveu cerca de 60 obras sobre filosofia, religião e ciência, dominando várias línguas, inclusive o latim e o grego. Traduziu 3 livros sacros.
traduziu os 3 livros sacros da humanidade, o Novo Testamento, Bhagavad Gita de Krishna e o Tao Te Ching. Por mais de um ano conviveu com Einstein. Roden falava muito bem o alemão. Na Universidade de Princeton, quando lançou a base para a sua filosofia universica. Ele é maravilhoso, hein? Vamos ver com quantos anos que ele morreu. Você morreu com 93 anos. Morreu bem idoso. Então, nós iniciamos hoje esse livro, Bhagavad Gita. Falamos um pouco sobre o professor Roden, citamos alguma coisa sobre a essência do Bhagavad Gita, que é canção, a sublime canção, a sublime canção. Então vamos guardar bem isso na memória. Vamos relaxar nosso corpo, soltar os ombros, endireitar bem a coluna, manter uma posição confortável. Vamos dar continuidade ao Bhagavad Gita, a sublime canção. Estamos no capítulo 1, estamos lendo os versos. Agora é o verso 15. A corneta que tocava Krishna, o dominador dos sentidos, fora feita de osso de gigante. O nome da corneta de Arjuna era Devadatta, dom de Deus. O forte Bhima, capítulo 16, tocava a corneta com o nome de Paundra, o povo. Yudhishthira, filho de Kunti, a vitória. Nakula e Sahadeva tocavam a harmonia e a glória. 17. Ouvia-se o toque dos famosos guerreiros Kasya, Sikandin, Drishtadyumna, Virata, Satyaki, tem muitos nomes hindus, e de Drupada e seu povo, e dos filhos valentes de Subhadra. E vibrou o ar, como quando se prepara uma horrível tempestade, e a superfície da terra vibrou no mesmo ritmo, e o povo Drishta Rastra estremeceu horrorizado. Então Arjuna, em cuja cimieira figurava um macaco, vendo que os Kurus estavam já em ordem de batalha e que as flechas começavam a voar pelos ares, tomou na mão o seu arco e disse a Krishna, que estava com ele no carro: faze parar o imutável, o nosso carro no meio do espaço, entre esses dois exércitos opostos. Quero ver de perto os que aqui estão reunidos com o desejo de nos matar e com os quais devo travar sangrento combate. Deixa-me ver os meus inimigos, os partidários insensatos do malicioso e vingativo filho de Dhritarashtra. Quando Arjuna assim falou, Krishna fez parar o carro no meio do espaço entre os dois exércitos contrários. Ali diante de Bhishma, Drona e dos outros principais da terra, disse Krishna a Arjuna: vê, ó filho de Priti, a família dos Kurus ali reunida. Então vamos parar aqui no verso 25, vamos para o 26. Esse livro, Bhagavad Gita, é maravilhoso. Na realidade, é a luta que o homem trava entre o ego e o eu superior.
Que assim seja. Procure relaxar seu corpo, manter a coluna ereta. Vamos ler agora o livro Bhagavad Gita, no primeiro capítulo. Fala Arjuna: ó Krishna, ao reconhecer como meus parentes todos esses homens que devo matar, sinto meus membros paralisados, a língua ressequida no paladar, o coração a tremer, os cabelos eriçados na cabeça. Falha a força do meu braço, cai-me por terra o arco que tendera. Capítulo 1: Ignorância e sofrimento de Arjuna. O jovem príncipe Arjuna perdeu seu trono e reino, usurpados por seus parentes. Desanimado, recusa-se a lutar pela conquista. Aparece então Krishna e faz ver a Arjuna que deve reconquistar seu trono e reino, mesmo matando os usurpadores. Alguns intérpretes, mesmo orientais, veem nas palavras de Krishna um convite para uma guerra justa, em sentido físico, tomando suas palavras literalmente. Outros, porém, entre eles Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi e outros iniciados, interpretam as palavras de Krishna em sentido simbólico, como, aliás, toda a luta de Arjuna contra os usurpadores, entendendo que Arjuna é o eu humano cujo reino foi usurpado pelo ego, e Krishna é o eu plenamente realizado que convida Arjuna a fazer sua autorrealização, derrotando seus parentes, os sentidos, a mente e as emoções, e no homem profano usurpam injustamente o domínio do divino eu. E como essa conquista só é possível pelo conhecimento da verdadeira natureza humana, os 18 capítulos do Bhagavad Gita se resumem numa extensa explicação do autoconhecimento humano, indispensável para a sua autorrealização. Nesse sentido, simboliza o poema da Sublime Canção, uma paráfrase ou um paralelo a outros poemas da humanidade, como seja o Gênesis da Bíblia, em que o sopro de Deus, eu, derrotado pelo cibido da serpente, ego, é convidado a reconquistar o seu reino divino, esmagando a cabeça da serpente. Disse-me Dhritarashtra, rei dos Kurus, falando com o fiel Sanjaya: conta-me, ó Sanjaya, os feitos dos meus guerreiros e os do exército dos Pandavas, quando se reuniram para se combaterem no sagrado campo dos Kurus. Fala Sanjaya, o historiador: quando teu filho Duryodhana, o comandante supremo, fala Sanjaya, o historiador, quando teu filho Duryodhana, comandante supremo dos teus exércitos, ó rei, avistou as falanges dos Pandavas preparadas para o combate, aproximou-se do seu preceptor, Drona, o filho de Bharadvaja, e disse: vê, ó mestre, as poderosas multidões dos filhos de Pandu, que constam de vastas fileiras de guerreiros experientes e audaciosos, comandadas pelo valente e sábio filho de Drupada, teu discípulo. Vê como é grande o número daqueles combatentes fortes que ali estão em seus carros de guerra e com seus arcos e flechas. Há entre eles heróis iguais a Bhima e Arjuna. Lá estão Virata
Yuyu Dana, Drupada, Dristaketu, Shekitana, o rei dos Cases, Purujite, Conjitiboja e Sayuvia. Ali estão o audaz Yudamanio, o forte Utamauasha, o filho de Subhadra e todos os filhos de Drupada. Porém, igualmente, do nosso lado, sob o meu comando, encontras os melhores generais e heróis do nosso povo. Aqui está tu mesmo, conosco se vê Bishama, Karna, Kripa, Asvataman, Vikarna, Sumadati. Todos esses e muitos outros guerreiros fortes, valentes e experimentados, trazendo as suas armas favoritas, prontos estão para combater por nossa causa e com entusiasmo arriscarão a vida por mim. Porém, ó mestre, hei de confessar-te que esse nosso exército, se bem que muito valente, comandado por Bhishma, na minha opinião, não tem o número e a força suficientes, enquanto em nossa frente está o inimigo, comandado por Bhima, em posição ameaçadora e muito mais forte. Ordena, pois, aos capitães do meu exército que todos ocupem os seus lugares e que se preparem para auxiliar e defender nosso comandante Bhishma. Soprou então Bhishma, o velho chefe dos Kurus, em sua grande corneta, e o seu toque soou como o rugido do leão, excitando a coragem e o ânimo de seus guerreiros. Os heróis aqui mencionados nos seguintes versículos representam forças intelectuais, inclinações, faculdades, paixões, artes e ciências. Os carros são os corpos pelos quais essas forças se manifestam no homem. As forças inferiores são servidoras do egoísmo e do instinto cego, ao passo que as superiores agem em harmonia com a vontade divina. Bhishma, terror, é o egoísmo. O exército dos Kurus, isto é, as forças inferiores, tem por chefes o egoísmo e a obstinação. O exército Pandava, isso é, as forças espirituais superiores, obedecem à vontade divina. E em resposta, imediatamente se ouviu o som tumultuoso de inúmeras outras cornetas e conchas, símbolos, tambores e trombetas nas falanges dos Kurus. Os Kurus são as forças inferiores. Igualmente deram um sinal bélico Krishna, a encarnação de Deus, e Arjuna, filho de Pandu, que estavam em seu magnífico carro de guerra, ornado com ouro e pedras preciosas e puxado por cavalos brancos. Branco é o símbolo da pureza, cavalo o símbolo da força e da obediência. E responderam os instrumentos dos Pandavas em som repetido e desafiador, como o som de trovão violento. Que são as forças superiores, os Pandavas. Então, esse aqui, agora, o próximo é o verso 15, que vamos continuar. Aqui é uma luta entre o ego e as forças superiores. O Bhagavad Gita é uma canção sublime, é uma canção sublime mesmo, chama-se a Sublime Canção. Devemos ler com carinho esse livro. Fica com Deus. Namastê. Que a luz, a paz, a saúde, a cura venha para todos nós, para nos libertar, para nos curar, para nos harmonizar em todos os caminhos, em todos os destinos. Que a força do amor, que a força da vida venha para todos nós. Ligue-se a Deus, endireite sua coluna.
Entrelace suas mãos encostando os polegares. Faça o melhor que você pode, com bastante equilíbrio, com bastante atenção. Faça o melhor que você puder. Ligando-nos a Deus, vamos realizar agora a leitura do Bhagavad Gita, que é a sublime canção. Capítulo 1, Ignorância e Sofrimento de Arjuna. Introdução, atitude fundamental do Bhagavad Gita, Humberto Roden. Segundo a concepção cósmica da filosofia oriental, toda atividade do homem profano é fundamentalmente trágica, eivada de culpa ou karma, porque quem age é o ego. E esse ego é uma ilusão funesta, e tudo que o ego ilusório faz é necessariamente negativo, contaminado de culpa e maldade. Se tal é toda e qualquer atividade do homem profano, então estamos diante de um dilema inevitável: ou agir e onerar-se de culpa, ou não agir e assim preservar-se da culpa. Grande parte da filosofia oriental optou pela segunda alternativa do dilema: não agir, entregar-se a uma total inatividade, abismar-se numa eterna meditação passiva, a fim de não aumentar o débito negativo do karma. Bhagavad Gita, porém, não recomenda nenhuma dessas duas alternativas, nem o não agir e preservar-se de culpa, nem o agir e cobrir-se de culpa. O Gita descobriu um terceiro caminho, o do agir sem culpa ou karma. Bhagavad Gita recomenda o caminho do reto agir, equidistante do falso agir e do não agir. Como pode o homem agir sem se onerar de culpa? O falso agir é um agir por amor ao ego, mas o reto agir age por amor ao eu, embora por meio do ego, e assim a sua atividade não é culpada. O reto agir por amor ao eu verdadeiro não só não cria uma nova culpabilidade no presente e no futuro, mas neutraliza também o karma do falso agir do passado, libertando assim o homem de todos os seus débitos. É isso que consiste a suprema sabedoria do Bhagavad Gita. Mas para que o homem possa agir assim, por amor ao eu verdadeiro, deve conhecer esse eu, deve conhecer a verdade sobre si mesmo. É o que Krishna explica a seu discípulo Arjuna nos 18 capítulos que perfazem o diálogo desse poema metafísico, autoconhecimento, para tornar possível a autorrealização pelo reto agir. A quinta essência do Gita é, pois, um convite para o reto agir, porque o homem não se realiza nem pelo não agir, nem pelo falso agir. A alma do Bhagavad Gita é um poema de autorredenção pela autorrealização baseada em autoconhecimento. Homem, conhece-te a ti mesmo. Homem, realiza-te. A presente tradução baseia-se em dois magníficos textos ingleses, os quais, por seu turno, são a reprodução do próprio texto original sânscrito. Temos sobre a mesa o texto do exímio indiólogo Sir Edwin Arnold e o texto de Swami Premananda hindu, sendo que esse último discípulo de Paramahansa Yogananda foi durante vários anos nosso guru ou mestre espiritual de iniciação em yoga e kriya yoga. Em alguns trechos obscuros, recorremos à maravilhosa tradução alemã de Franz Hartmann e à obra monumental Der Yoga de J. W. Auer. Surgiu há algum tempo nos Estados Unidos, publicada pela Macmillan Publisher e recentemente traduzido para a nossa língua, uma luxuosa edição ilustrada desse livro milenar, reproduzindo o texto completo do Bhagavad Gita em caracteres sânscritos, eruditamente comentado por
Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fizemos uma minuciosa conferência da tradução inglesa dessa edição, o nosso texto em português, e verificamos a sua essencial identidade. Para mostrar ao leitor a beleza da grafia em sânscrito, reproduzimos em seguida 2 páginas do poema no original. Depois iniciaremos o capítulo 1. Esse livro é magnífico. É a sublime canção do Bhagavad Gita. Vamos suavizar nosso corpo. Hoje a gente vai começar o livro Bhagavad Gita, de Krishna. Bhagavad Gita, Krishna, tradução em notas, Huberto Roden. O Bhagavad Gita, sublime canção, poema místico-filosófico, é o episódio mais célebre do Mahabharata e o texto mais venerado pelos hindus. O manual de assertividade, ele nos aponta que a humanidade encontra-se perdida entre os 2 caminhos, o da passividade, em que o homem consciente das leis do karma opta por não agir, e o da agressividade, de acordo com o qual o homem age, movido pelo ego, pelos próprios interesses. O Bhagavad Gita, então, aponta um novo caminho, o caminho do sábio, o reto agir, o agir de acordo com a essência suprema do ser, agir segundo os mais nobres valores. Traduzido e comentado pelo filósofo e educador Huberto Roden, este livro é um verdadeiro compêndio das ideias do hinduísmo. O jovem príncipe Arjuna perdeu seu trono e reino usurpados por seus parentes. Desanimado, recusa-se a lutar pela reconquista. Aparece então Krishna e faz ver a Arjuna que deve reconquistar seu trono e reino, mesmo matando os usurpadores. Alguns intérpretes, mesmo orientais, veem nas palavras de Krishna um convite para uma guerra justa em sentido físico, tomando suas palavras literalmente. Outros, porém, entre eles, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi e outros iniciados, interpretam as palavras de Krishna em sentido simbólico, como aliás toda a luta de Arjuna contra os usurpadores, entendendo que Arjuna é o eu humano, cujo reino foi usurpado pelo ego, e Krishna é o eu plenamente realizado, que convida Arjuna a fazer sua autorrealização, derrotando seus parentes, os sentidos, a mente e as emoções, que no homem profano usurpam injustamente o domínio do divino eu. Então, temos aqui alguns escritos. Eu me entrego porque eu confio meu sentir em algo que eu estou interagindo. Peça cósmica, sentir, tapas,
sentir, pensar, sentir e agir. Observe-se, dá conta, confie em algo. O que trava sua ação é a preguiça, é a morbidez. Existe algo em você que não tem você, é você. 7º verso do capítulo 5, flor de lótus, crescer em direção à luz, atravessando a própria lama, pureza, desapego, sabedoria. A contaminação escorrega na flor de lótus, é a sabedoria. Verso 11. Nossa, muito lindo tudo isso. Professor Rode, filósofo, educador, escritor brasileiro, nasceu em 1893, faleceu em 1981. Possui um currículo notável, formado em universidades europeias em filosofia, teologia e ciências naturais. Roden transcende a teologia eclesiástica e a filosofia oficial, tornando-se um pensador além de seu tempo. Roden escreveu cerca de 60 obras sobre filosofia, religião e ciência, dominando várias línguas, inclusive o latim e o grego. Traduziu 3 livros sacros. Traduziu os 3 livros sacros da humanidade, o Novo Testamento, Bhagavad Gita de Krishna e o Tao Te Ching. Por mais de um ano conviveu com Einstein. Roden falava muito bem o alemão. Na Universidade de Princeton, quando lançou a base para a sua filosofia universica. Ele é maravilhoso, hein? Vamos ver com quantos anos que ele morreu. Você morreu com 93 anos. Morreu bem idoso. Então, nós iniciamos hoje esse livro, Bhagavad Gita. Falamos um pouco sobre o professor Roden, citamos alguma coisa sobre a essência do Bhagavad Gita, que é canção, a sublime canção, a sublime canção. Então vamos guardar bem isso na memória. Vamos relaxar nosso corpo, soltar os ombros, endireitar bem a coluna, manter uma posição confortável. Vamos dar continuidade ao Bhagavad Gita, a sublime canção. Estamos no capítulo 1, estamos lendo os versos. Agora é o verso 15. A corneta que tocava Krishna, o dominador dos sentidos, fora feita de osso de gigante. O nome da corneta de Arjuna era Devadatta, dom de Deus. O forte Bhima, capítulo 16, tocava a corneta com o nome de Paundra, o povo. Yudhishthira, filho de Kunti, a vitória. Nakula e Sahadeva tocavam a harmonia e a glória. 17. Ouvia-se o toque dos famosos guerreiros Kasya, Sikandin, Drishtadyumna, Virata, Satyaki, tem muitos nomes hindus, e de Drupada e seu povo, e dos filhos valentes de Subhadra. E vibrou o ar, como quando se prepara uma horrível tempestade,
e a superfície da terra vibrou no mesmo ritmo, e o povo Drista Rastra estremeceu horrorizado. Então a Juna, em cuja cimieira figurava o macaco, vendo que os curus estavam já em ordem de batalha e que as flechas começavam a voar pelos ares, tomou na mão o seu arco e disse a Krishna, que estava com ele no carro: faze parar o imutável, o nosso carro no meio do espaço, entre esses dois exércitos opostos. Quero ver de perto os que aqui estão reunidos com o desejo de nos matar e com os quais devo travar sangrento combate. Deixa-me ver os meus inimigos, os partidários insensatos do malicioso e vingativo filho de Dhritarashtra. Quando a Juna assim falou, Krishna fez parar o carro no meio do espaço entre os dois exércitos contrários, ali diante de Bhishma, Drona e dos outros principais da terra, disse Krishna a Arjuna: vê, ó filho de Priti, a família dos Kurus ali reunida. Então vamos parar aqui no verso 25, vamos para o 26. Esse livro, Bhagavad Gita, é maravilhoso. Na realidade, é a luta que o homem trava entre o ego e o eu superior. Que assim seja. Procure relaxar seu corpo, manter a coluna ereta. Vamos ler agora o livro do Bhagavad Gita, no primeiro capítulo. Fala Arjuna: ó Krishna, ao reconhecer como meus parentes todos esses homens que devo matar, sinto meus membros paralisados, a língua ressequida no paladar, o coração a tremer, os cabelos eriçados na cabeça. Falha a força do meu braço, cai-me por terra o arco que tendera. Capítulo 1: Ignorância e sofrimento de Arjuna. O jovem príncipe Arjuna perdeu seu trono e reino, usurpados por seus parentes. Desanimado, recusa-se a lutar pela conquista. Aparece então Krishna e faz ver a Arjuna que deve reconquistar seu trono e reino, mesmo matando os usurpadores. Alguns intérpretes, mesmo orientais, veem nas palavras de Krishna um convite para uma guerra justa, em sentido físico, tomando suas palavras literalmente. Outros, porém, entre eles Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi e outros iniciados, interpretam as palavras de Krishna em sentido simbólico, como, aliás, toda a luta de Arjuna contra os usurpadores, entendendo que Arjuna é o eu humano cujo reino foi usurpado pelo ego, e Krishna é o eu plenamente realizado que convida Arjuna a fazer sua autorrealização, derrotando seus parentes, os sentidos, a mente e as emoções, que no homem profano usurpam injustamente o domínio do divino eu. E como essa conquista só é possível pelo conhecimento da verdadeira natureza humana, os 18 capítulos do Bhagavad Gita se resumem numa extensa explicação do autoconhecimento humano, indispensável para a sua autorrealização. Nesse sentido, simboliza o poema da Sublime Canção, uma paráfrase ou um paralelo a outros poemas da humanidade, como seja o Gênesis da Bíblia, em que o sopro de Deus, eu,
derrotado pelo cibido da serpente, Ego é convidado a reconquistar o seu reino divino, esmagando a cabeça da serpente. Disse-me Dhritarashtra, rei dos Kurus, falando com o fiel Sanjaya: conta-me, ó Sanjaya, os feitos dos meus guerreiros e os do exército dos Pandavas, quando se reuniram para se combaterem no sagrado campo dos Kurus. Fala Sanjaya, o historiador: quando teu filho Duryodhana, o comandante supremo,